Fala galerinha, aqui é o professor André Duarte Índio para mais um vídeo no canal, tá? Peço desculpa a vocês, já tem tempo que eu não gravo vídeo, mas eu estou um pouquinho enrolado, aliás estava, né? Mas terminei meu mestrado no ano passado, final do ano passado, e agora já estou enganjado em outro projeto, tá? Estou escrevendo um livro, mais para frente eu vou divulgar esse trabalho para vocês aí, tá? Hoje a gente vai comentar sobre os sinais da aceleração, lá de movimento uniformemente variado. É um tema que gera muita confusão em algumas questões, no Enem, em demais vestibulares, e a gente vai dar uma olhadinha. Se liga nessa questão. Bom, estou aqui na frente do meu computador, eu vou lendo a questão junto com vocês, eu vou colocar ela aí na tela e vocês vão vão lendo junto comigo, tá? Acompanha o índio aí, por favor. Os gráficos da equação horária, tá? Posição em função do tempo das partículas 1 e 2 estão representados na figura abaixo. Dá uma olhadinha, tá? Aí a gente tem um gráfico, posição em função do tempo. O móvel 1 está descrevendo uma linha reta e o móvel 2 aparentemente uma parábola. A questão não deixa isso muito claro, mas a gente vai levar em consideração que é uma parábola. A partir da figura é correto afirmar que, letra A partícula 2 é desacelerada ao longo de todo o movimento. B. A partícula 1 se move com aceleração constante. C. A partícula 2 se move com velocidade constante. D. Durante os 20 segundos do trajeto, as partículas 1 e 2 nunca se encontram. É até meio que furada, né? Os gráficos estão se cruzando ali, posição por tempo, mas enfim. Letra E. A partícula 2 é desacelerada somente entre os instantes 0 segundo e 10 segundos do movimento. E aí, galerinha? O que vocês acham? Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar entender isso daqui da forma mais simples possível, tá? Vamos supor que eu tenha um veículo. Esse veículo está trafegando para a direita. Já que ele está indo para a direita, ele tem velocidade positiva, movimento progressivo. Simples. E esse veículo está aumentando a velocidade de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Isso indica que ele está acelerado, aceleração positiva, coisa que a gente já viu. Ou seja, então a velocidade é positiva, movimento progressivo e a aceleração é positiva, o veículo está acelerado. Pronto. É simples. Nós já vimos isso daqui. É a situação mais simples que tem. Vem comigo. Vamos supor agora que o veículo continua indo para a direita, certo? Orientação positiva da trajetória, velocidade positiva, né? Movimento progressivo. Show. Agora vamos supor que esse veículo está freando. Olha só. Aqui ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo e agora caiu para 10 metros por segundo. Ele está desacelerando, certo? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que ele tem uma aceleração negativa porque ele está freando. Então, o movimento seria progressivo, velocidade positiva, e retardado, aceleração negativa, certo? Essas são as duas situações mais simples que tem. O problema surge quando o veículo começa a ir para trás. Ou seja, pelo simples fato do veículo, da partícula, estar freando e acelerando, isso não é suficiente para me falar o sinal da aceleração. Vem comigo. Vamos supor agora que o veículo está indo para a esquerda. O veículo está indo para a esquerda. Não é para trás, o carro dando ré, por exemplo. E ele começa com uma velocidade em módulo, tá? Eu sei que aqui é negativo, mas em módulo de 10 metros por segundo. E essa velocidade aumente em módulo para 20 metros por segundo. Pô, essa velocidade, se o módulo da velocidade está aumentando, ele está acelerado, certo? Porém, está indo para a esquerda. Então, o que a gente fala? A velocidade é negativa, porque o veículo está indo para a esquerda, e a aceleração também é negativa, porque está indo para a esquerda. Mas está acelerando o índio, mas está indo para a esquerda. Ou seja, o módulo da velocidade está aumentando, porém o veículo está indo contra a trajetória estabelecida. Então, quando isso acontece, a gente fala que a velocidade é negativa, ou seja, o movimento é retrógrado para trás, e a aceleração também é negativa, tá? Porém, o veículo está acelerado. Ou seja, reparem que a gente tem uma aceleração negativa, porém o veículo está acelerado.
tá? Ou seja, vou marcar isso aqui também. Agora vamos lá. A quarta situação. Mais uma vez, veículo está indo para a esquerda, certo? Eu já sei que a velocidade é negativa, movimento retrógrado, indo para trás. Porém, agora, o meu veículo, a velocidade dele está diminuindo em módulo. Era de 20 metros por segundo em módulo e caiu, né, em módulo, tá? Caiu para 10 metros por segundo, ou seja, o cara está freando. O cara está freando. Ah, Índio, então o cara está freando, a aceleração vai ser negativa? Não necessariamente. Nesse caso, a aceleração vai ser positiva. Ah, por que, Índio? Porque ele está indo para trás. Digamos que seria negativa em virtude disso. E ele está freando. Também seria, né, negativa em virtude disso. Negativo com negativo resulta em positivo. Ou seja, você pode entender da seguinte forma. Vai chegar um momento que esse cara vai parar e ele vai voltar acelerando. Então, por isso que a gente leva em consideração, se o veículo estiver indo para trás e freando, a aceleração é positiva. E repare, a aceleração positiva, mas nesse momento o movimento é retardado. Então, cuidado. Um macete para esse negócio ficar claro, os sinais da aceleração. Se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, ou ambos positivos ou ambos negativos, o movimento vai ser acelerado. Acabou. Se a velocidade e a aceleração tiverem sinais contrários, um positivo e uma negativa e um positivo, o movimento vai ser, a aceleração, né, digamos assim, vai ser retardado. Velocidade e aceleração, mesmo sinal, fala com o índio, acelerado, certo? Velocidade e aceleração, sinais contrários, retardado. Vamos entender isso no gráfico, vem comigo. Vamos lá, pessoal, vamos tentar entender isso daqui na prática e ver o que esse gráfico aqui está me dizendo. Não sei se vocês lembram, aliás, tem que lembrar, né, algumas aulas atrás, tem no canal, dá uma olhadinha lá, o nosso amigo sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Isso aqui é uma função do segundo grau. E lá de matemática, né, não sei se vocês lembram que a curva, né, digamos assim, uma função do segundo grau me dá uma parábola, com concavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo. Vai depender do termo A da minha função do segundo grau. Não sei se vocês lembram, vou até colocar aí em algum lugar aqui no vídeo, quando for editar. ax² mais bx mais c, onde o sinal do termo A indica a concavidade, se é para cima ou se é para baixo. Aqui para a gente, o nosso termo A, tá, vai ser a nossa aceleração sobre 2, ou mais precisamente a nossa aceleração. Ou seja, se a aceleração tiver sinal positivo, a concavidade é voltada para cima. Se a aceleração tiver sinal negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Lembrando que isso não indica só o valor do sinal, melhor, só o sinal da aceleração, não indica se o movimento é retardado ou acelerado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem um gráfico de um veículo, tá? Inicialmente, vocês podem ver que esse gráfico vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. Então, quer dizer que o meu veículo está indo para trás. Se ele está indo para trás, a velocidade inicial é negativa. Lembram? Ainda agora a gente viu. Velocidade negativa. E chega num certo momento, tá, que esse veículo para e volta. Ou seja, as posições começam a aumentar de novo. Então, o que está acontecendo? O que esse gráfico está me dizendo? Ele está me dizendo que o meu veículo está indo para trás, chegou num certo momento, a velocidade zerou, ele muda de sentido e ele volta. Lembra ainda agora, quando o veículo estava indo para trás e o cara estava freando, a aceleração, tá, era positiva. Lembram disso? Então aqui a gente tem uma aceleração positiva. E bateu certinho, olha que sorte. A concavidade voltada para cima. Então, o que está acontecendo aqui nesse primeiro trecho, até esse ponto aqui? A gente tem uma velocidade negativa, show? A gente tem uma aceleração
positiva, o movimento ele é retrógrado, está indo para trás, e ele é retardado. Pegaram a ideia? Agora daqui para frente, né? O que está acontecendo? A velocidade ela é positiva, ou seja, o veículo está voltando, certo? A aceleração continua positiva, a concavidade continua para cima, não mudou a concavidade. E agora o meu veículo está acelerado. Foi isso que esse gráfico me disse. Vamos partir para o outro. Vamos lá. Reparem que a concavidade é voltada para baixo. Então quer dizer que a aceleração deve ser negativa. Vamos lá. Então reparem que a posição vai aumentando conforme o tempo passa. Então meu veículo está indo para a direita. Então, ó, nessa primeira parte a gente tem uma velocidade positiva. Por que positiva, Índio? Porque está indo para a direita. Se está indo para a direita, o movimento é progressivo. Mas vamos lá, e a aceleração? Pô, se ele vai parar, quer dizer que o carro está freando. E o carro está freando indo para a direita, a aceleração é negativa. Bateu certinho com a concavidade. Lembram disso? Ou seja, o movimento é progressivo e retardado. Show de bola? Tranquilo? E agora, o que acontece nessa segunda parte? Nessa segunda parte, o meu carro para e ele volta. Só que ele volta agora para trás. Então, nessa parte de cá, a gente vai ter uma velocidade negativa. Por que negativa, Índio? Porque é retrógrado. Ele volta para trás, certo? E ele volta acelerando, ele volta acelerando. Ele volta acelerando, mas indo para trás. Então, se ele está indo para trás, a minha aceleração continua negativa. Se continua negativa, daqui para cá, ele está acelerado. Reparem que bateu certinho, ó. Velocidade e aceleração, mesmo sinal, acelerado. Velocidade e aceleração, sinal contrário, retardado. Velocidade e aceleração, sinal contrário, retardado. Velocidade e aceleração, mesmo sinal, acelerado, tá? Vou colocar uma imagem, tá? Bem melhor do que esse meu desenho aqui para ficar um pouco mais claro. Se liga aí. Pessoal, agora vamos voltar para a questão do início do vídeo, tá? A questão no início do vídeo fala que eu tenho uma partícula 1, um carro, sei lá, uma moto, uma tartaruga, sei lá o que é. Uma partícula 2. Como isso aqui é um gráfico posição em função do tempo, né? Não sei se vocês lembram do sorvetinho, do sorvete, S é igual a S0 mais VT. É uma função no primeiro grau. Uma função no primeiro grau me dá uma reta. Então, já que a partícula 1, né, a curva característica do movimento dela é uma reta, obviamente a partícula 1 está executando um movimento uniforme. Tudo bem? E a partícula 2, apesar da questão não ter deixado claro que isso aqui é uma parábola, mas já supondo que é uma parábola, eu vou falar que está executando um movimento uniformemente variado, que a gente acabou de ver. Certo? E em algum momento, essas duas curvas, né, digamos assim, uma reta e uma parábola, elas se cruzam. Então quer dizer que em algum ponto, essas partículas vão se cruzar. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que eu tenho dois veículos, né? Um partiu, o outro foi atrás. Esse cara aqui, ele foi freando. Num certo momento, acho que é aqui entre 600 e 800, no 700, ele parou, outro carro continuou vindo e os dois se cruzaram. Ou seja, aconteceu isso aqui, ó, parou, voltou, se cruzou. Então é isso que eu estou imaginando que aconteceu, certo? Por que eu estou imaginando? De tanto fazer. Então física, matemática, química é treino. Tem que botar cabeção, mãozão e fazendo. Vamos lá, vem comigo. Então a questão pede para analisar algumas situações. Vamos lá. A partícula 2 é desacelerada ao longo de todo o percurso. A gente acabou de ver o seguinte, né? Quando a gente tem uma parábola, a gente viu que aqui, ó, o que acontece? A minha partícula tem um movimento progressivo, mas ela está freando. Então ela é desacelerada nesse ponto, até de 0 a 10, e depois ela é acelerada, ou seja, ela freia, depois ela volta acelerada. Então, essa está fora. Vem comigo. A partícula 1 se move com aceleração constante. A partícula 1 se move com velocidade constante. Está fora. C.
A partícula 2 se move com velocidade constante? Não, a velocidade varia. É a aceleração que é constante. C está fora. D. Durante os 20 segundos de movimento, aqui tem um 20 aqui, as partículas nunca se encontram? Pô, elas vão se encontrar nesse ponto aqui, ó. Ou seja, é claro que elas se encontram, tá? Letra E. A partícula 2 é desacelerada somente entre os instantes 0 segundos e 10 segundos? É. Ou seja, só aqui que a partícula é desacelerada, a partícula 2. E depois ela volta acelerando, tá? Então a opção correta seria letra E. Porém, tem um probleminha nessa questão. No gabarito oficial, tá? Se eu não me engano, ela é da Unitaú, tá? Se eu não me engano, tem que olhar ali de novo, mas enfim. No gabarito oficial, tá marcando letra A, tá? É o que eu falo, o pessoal confunde. Uma aceleração negativa não indica que a partícula está acelerando ou freando o tempo todo. Vai depender do sentido do movimento, tá? Mas a opção correta, galerinha, tá? É a letra E. Ou seja, a partícula 2 é desacelerada somente entre os instantes 0 segundo e 10 segundos. Ou seja, daqui até aqui. Daqui até aqui. Conforme a partícula vai para frente e para. Show? Tranquilo? Então, galera, fica a dica. Grande abraço, tá? Isso aqui vai especialmente pro pessoal do núcleo, tá? Lá do Albini. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Te beijão. Tchau, tchau.